Interromper a fase de debate, permaneçam como estão. No plenário físico, há apenas o conselheiro Sérgio Frias. Estamos tendo a ausência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conselheiros em plenário, estão se ausentando. Portanto, entendo que eles votam pela manutenção da sessão. Boa noite, Mauro, boa noite, Marcelo, boa noite a todos da bancada e todos aqueles que assistem e ouvem essa live. Bom, eu estava fazendo a gravação de um vídeo que nós vamos colocar no YouTube para explicar toda essa situação, para o torcedor do Vasco entender, mas eu hoje não tive dúvida, pelo que eu vi, que o Vasco está sendo atropelado pela vontade de uma gestão que foge de qualquer tipo de debate, acelera um processo e consegue a proeza de discutir uma reforma estatutária numa única reunião, caçando a palavra de alguns conselheiros, todos eles beneméritos, por sinal, um grande benemérito, 2 beneméritos, buscando naquilo que regimento interno fala de limitação, desconsiderando o que está se fazendo, quer dizer, o que está sendo discutido hoje. Qual a discussão mais emblemática do Vasco na sua história? É quando você modifica. Você dá a oportunidade de você modificar o clube como associação civil, que é 123 anos, para passar a ter a possibilidade de uma SAF. E o estatuto está sendo moldado para que esta SAF, o Vasco, seja minoritário. Nada disso foi discutido, é apenas uma vontade da direção do Vasco, que tem maioria no Conselho Deliberativo, e que tudo que vota no Conselho Deliberativo, dito pelo próprio presidente do clube, vai ser favorável a quem está fazendo o pedido. E a manobra que se faz com relação à torcida do Vasco, provavelmente, numa situação como hoje, todos os tuiteiros, os chamados influencers, dizer que isso tudo é uma maravilha, que isso tudo está ótimo. Foi um show de falta de democracia o que aconteceu hoje. Um show. O problema que se deu foi muito simples. O Itamar Ribeiro de Carvalho, grande benemérito do Vasco, ele falou que queria tocar no ponto da questão da reforma. E o presidente do Conselho Deliberativo, ele falou que eu gostaria de ficar para o fim. Eu falei, não, tudo bem, o senhor pode ficar para o fim. Tudo bem. Depois, um outro conselheiro, Alexandre Bittencourt, que já tinha falado, queria falar novamente, e eu fiz um pedido, e esse pedido houve anuência. De repente, há uma fala de um conselheiro, não, mas temos aqui um número, vou chamar o plenário para o plenário dizer se é suficiente. Chamar o plenário para o plenário dizer alguma coisa é o plenário fazer o que ele quer. Nós temos que ter ciência, como o presidente do Vasco já disse, olha, lá no Conselho Deliberativo fazer o que eu quero. Então, se eu quero caçar a palavra de alguém, eu chamo o plenário. Eu tenho uma brecha estatutária, eu chamo o plenário. Tudo você pode chamar o plenário. E é claro que eu tinha que me manifestar pelo desrespeito, porque isso é um desrespeito. E aí, evidentemente, quando falta argumento, as pessoas apelam. E o que aconteceu foi isso. Foi uma apelação, uma tentativa de apelação. E, evidentemente, que diante de tentativas de apelação, quaisquer que hajam, você precisa tomar alguma atitude. Você não vai apelar como a outra pessoa está apelando. Né? Porque aí você vai para o nível dela. Né? Você vai para o nível de desconforto, o nível de medo, o nível de temor dela. Você não pode ir por esse caminho. Então, naquele momento, eu resolvi sair da reunião, uma vez que aquilo que eu queria falar não ia ser possível ser dito. E outros beneméritos me acompanharam também
nessa saída lá da sede náutica. Me preocupa muito o que está acontecendo. Eu sou o tipo da pessoa no Vasco, vocês já me conhecem, e os que gostam, os que não gostam de mim. O grande problema que tem de quem gosta ou quem não gosta é que todos sabem que a minha única preocupação é o Vasco. Porque eu nunca me vali do Vasco para ganhar nada dentro do Vasco. Eu nunca me vali do Vasco para ter qualquer tipo de ganho que não seja aquele ganho que me dá a satisfação de falar sobre o Vasco, discorrer sobre o Vasco, escrever sobre o Vasco, publicar coisas sobre o Vasco. Mas todos sabem, todos ali, todos que estão lá. E os que não sabem já fiquem sabendo. Eu, no Vasco, eu sou inatacável. Inatacável. Porque o meu objetivo é institucional. E eu não estou nem um pouco preocupado se uma solução, que não é essa, evidentemente, de o Vasco dar o seu controle acionário para terceiros, de uma solução que traga o Vasco aos eixos, venha do A, do B, do C, do D, do E, do F, do G, do H, de qualquer um deles. Porque a grande questão é que o Vasco tem outras alternativas. E isso não está sendo enxergado, isso não está sendo visto. Porque é politicagem. Se você não faz politicagem, você vai ver o que tem. O grande problema é que você buscar alguma coisa que não seja o que se quer fazer por parte da gestão, pode dar certo. E se der certo, atrapalha a politicagem. Nós temos que lembrar que essa gestão entrou no Vasco fazendo promessa de campanha de que não ia vender. E hoje ela fala, através de alguns próceres, que já pensava nisso antes, que não falava para ninguém. Já saiu o vídeo do segundo vice-presidente numa live falando isso de julho de 2021, que nem a lei havia ainda entrado em vigor, e já se falava sobre isso. Quer dizer, na verdade, é uma grande mentira que foi contada para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco, que votou. E o grande desespero que se tem, ou que o torcedor do Vasco tem, em função dos péssimos resultados que são trazidos por essa gestão e que são trazidos com a ideia do cada vez quanto pior, melhor. Porque quanto pior forem os resultados, mais você desespera a torcida e mais você leva a torcida a acreditar nisso. Então, o que está se fazendo com o Vasco é uma covardia. É uma covardia. O Vasco tem inúmeras outras possibilidades. Se essa gestão não tem as possibilidades, que ela saísse, que ela renunciasse, que ela entregasse, ou que ela abrisse espaço a quem tem. A quem tem outras alternativas. Mas não. Ela quer fazer do jeito dela, buscando a pior alternativa, e se vale do desespero do torcedor do Vasco, que vê nessa gestão a pior de todas em termos esportivos, e que simplesmente pensa que o único caminho é esse. Foi dito no início da reunião, olhem que absurdo. Existe uma comissão que vai ter acesso ao contrato, serão 15 pessoas. Ou seja, você tem 289 conselheiros no Vasco, hoje se não estou enganado, 288 ou 289. E você não vai mostrar o contrato para 274. Que tem 15. Agora, esses 15 são escolhidos por quê? Pelo presidente do Conselho Deliberativo. Ele escolhe. Ele que é a favor de tudo isso que está acontecendo, ele escolhe quem que vai ter acesso. Olha que maravilha. Então, o que nós estamos vendo é algo que pode ser danoso para o Vasco. Várias falas foram produzidas hoje a respeito disso. E digo aqui, o que eu tinha para falar, como proposta, como emenda, é que a torcida do Vasco, isso fosse posto no estatuto, que a torcida do Vasco pudesse adquirir 50% das ações do clube. Através de quê? A pessoa ser sócia do Vasco, a pessoa ser sócia torcedora do Vasco, que puder, porque já há uma valuation. A valuation é 500 milhões. Está dada a valuation. Porque 70% seriam 700, então a valuation já está dada.
Então, que se tivesse a torcida do Vasco, previamente, com a possibilidade de você dar 180 dias para a torcida do Vasco, ver se ela compra, é dinheiro que vai entrar no Vasco imediatamente, para o Vasco pagar suas dívidas, para o Vasco fazer o que queira fazer, salva a gestão, ajuda a que o Vasco possa ter dinheiro e possa subir de divisão. E é uma coisa muito mais honesta com o torcedor do Vasco, muito mais honesta, principalmente com o associado do Vasco, o sócio-torcedor do Vasco. Você dá a ele a oportunidade de que ele seja o dono do Vasco. Porque você tem 10% das ações classe A que já ficam com o Vasco, dá 50% para a torcida do Vasco poder adquirir. Qual é o problema? Isso vai fazer mal a quem? Agora, você, já de pronto, fazer um estatuto em que você põe o Vasco com a possibilidade de ter 20%, 30%, 10%, 20%, e você não se esmera nesse estatuto. Não, a primeira coisa é que o Vasco tem o controle. Que ele tem o controle. O fundamento é que o Vasco tem o controle. Não, você já começa botando o Vasco sendo minoritário. Então, se você dá a oportunidade para a torcida do Vasco, e existem formas de você fazer, fica pensando, mas como é que você vai conseguir fazer? Existem 1000 formas de você fazer isso. Você pode chegar lá, pode não chegar aos 50%, pode chegar a 40%, pode chegar... Mas você tem possibilidade de fazer isso. Se você chama a torcida do Vasco a que ela seja dona do Vasco, você pode dar um outro tipo de direcionamento a essa questão. Só que isso, não sei se é de interesse da própria gestão. E é claro que você tem que dar um período, um tempo, para que essa torcida do Vasco possa adquirir. Você não pode fazer isso em 2 meses, 3 meses. Tem que dar pelo menos 180 dias. Mas isso é em benefício de quem? Do Vasco. Esse dinheiro vai para onde? Para o Vasco. Vai para eles. Ah, mas eu prefiro uma outra situação. Ora, se você recebe da torcida do Vasco um valor que você possa usufruir da maneira que você queira e bem entenda, você tem condição de fazer um modelo que seja um modelo interessante para o clube. Esse dinheiro vai para o clube e esse torcedor quer o quê? Que o clube ganha, que o clube ganhe, que o clube vença. Só que, infelizmente, essa fala eu não pude ter a oportunidade de dizê-la no Conselho Deliberativo. Porque vamos acabar aqui com o debate como se nós estivéssemos debatendo uma coisa comezinha. Não hermética como ela é, e com as cartas devidamente marcadas, ditas não por mim, ditas pelo presidente do clube, que diz, olha, Conselho Deliberativo passa tudo. Então, qualquer votação que você queira fazer no Conselho Deliberativo, você faz e ganha. E aí você vai dando margem a que as pessoas não possam se manifestar. Ou que elas se manifestem dentro daquilo que está de acordo com o que você quer. O que aconteceu hoje é uma prova de como as coisas estão no Vasco. E isso precisa ser devidamente posto da mesma maneira que eu entendo que o Conselho de Beneméritos tem que se posicionar a respeito disso, ainda mais porque naquele episódio foram atingidos 3 beneméritos do Vasco. 2 beneméritos e um grande benemérito, que eu saúdo, Itamar Ribeiro de Carvalho, com inúmeros serviços prestados pelo Vasco, participa de direções do Vasco desde 1980, foi um dos primeiros a pedir a palavra e foi dito a ele, pediu apenas para que ele fosse, para falasse no final, foi dito a ele que tudo bem e não foi dada a palavra a ele, como também não foi dada a mim e ao Alexandre Bittencourt em relação a essa questão seríssima do que tange ao Vasco.